Vamos orar antes, queridos. Querido Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, que seja um momento de ensinamento, de crescimento, de transformação, de correção, de aprendizagem da Tua Palavra, sejamos tratados por Ti, aperfeiçoados em Ti. Nos ajuda, me ajuda a ser instrumento Teu de esclarecimento desse texto aos meus irmãos. Precisamos da Tua graça para que isso aconteça, porque em nós não há capacidade, mas que o Teu Espírito que habita em todos nós nos ajude nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Lucas 19:11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saberem quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram: ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo, a quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Jesus está mais perto ainda de Jerusalém. Na verdade, irmãos, essa é a última conversa que nós vamos ter a respeito dessa viagem de Jesus. Foram cerca de 40 conversas que nós tivemos aqui, onde nós dissecamos, tentamos aprender da melhor maneira possível o que Jesus quis dizer quando ele disse o que disse nessa viagem da Galileia até Jerusalém. Lembrando que não foi a única viagem que Jesus fez, mas essa a última viagem que Jesus fez. Ele está chegando em Jerusalém. A partir de agora, no próprio texto de Lucas, você já vai encontrar Jesus entrando em Jerusalém, sendo ovacionado e recebido pela multidão que clamava a Jesus como Messias. Nós aprendemos muitas coisas, conversamos sobre muitas coisas juntos aqui, nesses domingos, onde abordamos o tema aqui, e eu chamei essa série de As Palavras do Mestre, porque o nosso objetivo foi captar o que Jesus disse e entender mais apropriadamente aos nossos dias o que Jesus disse. Então hoje, como Jesus está à porta de Jerusalém, a nossa proposta era essa, cobrir essa viagem. Nós vamos encerrar hoje essa série de conversas e logo logo a gente entra com alguma outra coisa desse sentido. Mas é importante nós pensarmos o que é que está acontecendo aqui para entendermos bem essa parábola. Uma parábola muito parecida com a parábola dos talentos, mas não é a mesma parábola. Talvez elas tenham tido a mesma fonte, dizem os estudiosos. A parábola dos talentos você encontra lá em Mateus, mas
essa aqui não se trata de uma parábola igual, idêntica à parábola dos talentos, mas ela tem uma certa semelhança, digamos assim. Jesus diz essa parábola quando? Às portas de Jerusalém. Ele está chegando em Jerusalém. E talvez algumas palavras possam nos dar ideia de qual era o clima daquele momento. Uma coisa sempre boa a se pensar, quando eu leio um texto, é o que é que está acontecendo para que se tenha dito aquilo que foi dito. Por que Jesus contou essa parábola? O que estava acontecendo? Então perceba comigo, uma boa palavra nesse momento é multidão. Havia uma grande multidão seguindo Jesus. A sua fama aumentou drasticamente nos últimos tempos, muitos milagres, muitas palavras de sabedoria ao povo, eles procuravam desesperadamente um Messias, a figura de Jesus começa a se encaixar nisso, e eles querem seguir a Jesus. Então há uma grande multidão chegando com Jesus em Jerusalém. Outra palavra boa, melhor dizendo, é barulho. Onde tem multidão, dificilmente tem silêncio. E com certeza havia muito barulho, muito burburinho. Essa é uma outra palavra que se encaixa bem nesse momento. Todo mundo falando, todo mundo conversando, todo mundo dizendo, ele é o Messias. Estamos chegando em Jerusalém, que bom, vamos entrar em Jerusalém, é o Messias que chegou, é o Senhor que vai colocar ordem em todas as coisas aqui, nesse reinado, nessa situação de governo de Roma e tudo mais. Barulho, burburinho, muito boa essas palavras para definirem aquele momento. E mais, expectativa, muita expectativa. O que é que vai acontecer? Jesus está chegando em Jerusalém, esperança, uma outra boa palavra para nós usarmos aqui. Tudo isso estava no coração das pessoas, isso movia as pessoas, movia aquela multidão que andava com Jesus. Havia então uma expectativa cada vez maior que Jesus tomasse o reino e reinasse sobre Israel. Eles estavam debaixo da tirania de Roma, gente. Eles eram praticamente escravos do Império Romano. E eles ansiavam profundamente o dia que chegaria novamente um rei em Israel, e estabelecesse novamente a glória de Israel. E todo tipo de personagem com as características de liderança era ovacionado desse jeito, muito mais um homem como Jesus. Um homem que operava milagres, um homem que tinha uma autoridade que eles não viam nos fariseus, segundo os textos bíblicos. Um homem dotado de poder, um homem dotado de compaixão. Jesus era o rei que eles tanto esperavam. Só que a expectativa deles não era muito correta. Eles, na verdade, esperavam um rei político, um rei humano. E Jesus vem e implanta seu reinado de um jeito diferente. Veja você como a expectativa deles era alta. No versículo 11 diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Eles queriam isso, que Jesus entrasse e tomasse o poder. Essa era a expectativa dos discípulos, era a expectativa do povo. Todos esperavam isso e não compreenderam o tipo de reino que Jesus veio implantar. Não compreendeu o tipo de situação que Jesus veio trazer até eles. Vamos observar então todo esse aspecto e vamos olhar mais atentamente a parábola contada por Jesus. Diz assim no versículo 12: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Uma história que começa de um jeito interessante. Por que Jesus conta essa história? Porque ela
era uma parábola de algo que eles conheciam muito bem, um fato histórico estava por trás desse início da parábola. Essa história de um rei que foi reinar e não queriam que ele reinasse, era baseada numa situação muito clara que havia acontecido pouco tempo antes de Jesus dizer essa parábola. É um assunto político, mas interessante para nós entendermos. Israel estava debaixo do Império Romano. E por estar debaixo do Império Romano, o rei que governava Israel era um rei ordenado por Roma. Não era mais um rei levantado pelo próprio povo de Israel. O rei que governava Israel era um rei que tinha a bênção de Roma para ser rei. E Herodes o Grande era rei de Israel. Ele foi nomeado rei de Judá pelos romanos em 37 a.C. E em 4 a.C. ele morre. Ao morrer, ele separa o seu reino entre seus 3 filhos, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Herodes Antipas, o nome não nos é incomum, porque foi ele que participou inclusive do julgamento de Jesus Cristo. É o nome mais comum para nós. Arquelau é um nome muito difícil da gente se lembrar, e Filipe também não. Para ter validade, essa divisão que Herodes o Grande fez entre seus 3 filhos, precisava da chancela de quem? De Roma. Ele não podia pegar seu reino, que não era dele, mas era de Roma, e dividir entre os seus filhos. E ele faz isso, mas os seus filhos precisavam do aval de Roma para serem reis naquela região. Arquelau recebe a Judéia, a região ali onde está Jesus. Ele vai para Roma, logo após a morte do seu pai, pedir para Augusto, que era o imperador romano, o cara que mandava em tudo, e era um império muito forte, muito poderoso. Ele vai até lá para pedir a posse da sua herança, para pedir para o imperador que ele desse a chancela para que ele se tornasse rei na Judéia. Os judeus não queriam que Arquelau fosse rei da Judéia. E aí eles fazem uma caravana também até Roma, e eles enviam essa caravana, vão até lá, para protestar contra o reinado de Arquelau. E Augusto, ele acaba tomando a seguinte decisão: ele dá herança a Arquelau, mas não como rei. Ele levanta Arquelau como etnarca, que é um tipo de governador daquela época. Alguns estudiosos dizem que ele fez isso para avaliar como é que Arquelau se comportaria sendo governador daquela região, para posteriormente levantá-lo como rei, mas ele morre. Arquelau morre inclusive antes que isso aconteça. Veja você, essa é uma história conhecida, faz parte da vida política de Israel, e Jesus faz esse link. Ele usa esse fato político do conhecimento de todos para dizer que ele não queria entrar nessa briga, porque a expectativa das pessoas era: ele vai entrar e ele vai conclamar um grande exército, e nós vamos derrubar Roma, e vamos nos rebelar contra Roma, vamos tomar novamente o poder. Você está entendendo? Era esse tipo de expectativa que repousava no coração daqueles homens. Mas Jesus está apresentando esse fato político e dizendo: olha, nesse reino e nessa situação eu não me coloco. Eu não vim aqui para tomar o trono político de Israel. Nessa briga de poder, gente, eu não vou entrar. Eu não estou aqui para isso. Eu não quero reivindicar esse reino terreno. Eu não quero ser rei dessa terra coisa nenhuma. A briga pelo poder não era o caminho que Jesus queria tomar. Na verdade, os valores do reino de Jesus eram completamente diferentes. Os discípulos, nesse momento, embriagados por essa expectativa, eles não entendem. Eles também não entendem. Eles também esperavam Jesus reinando com poder e grande glória humana. Eles também tinham essa expectativa, que na verdade
é muito clara nos textos do Novo Testamento. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, depois que o Espírito Santo começa a habitar aqueles homens, é que o discernimento deles a respeito de tudo que a Jesus havia feito se esclarece. Ele tarda um pouco, tanto que você vê Jesus no Getsêmani sendo abordado pelos soldados romanos, e Pedro está com uma espada e corta a orelha de Malco. Mais à frente é o que nós vamos ver nos evangelhos. Se nós seguíssemos esse texto, nós íamos encontrar esse momento, a prisão de Jesus. Como é que assim? Como é que Pedro está com uma espada, irmão? Como é que é isso? Depois de tudo que ele ouviu, ele anda com... Você imagina uma pessoa que se converte, vem para a igreja, entrega a vida para Jesus e tal, e o cara anda com um 38 na cintura? É mais ou menos a mesma coisa, não está certo, não entendeu. É o que acontece com Pedro, ele não entendeu, os discípulos não entenderam. Mas Jesus deixa tudo isso muito bem registrado. Jesus, na verdade, irmão, é o rei que não quer reinar como os outros. E nós precisamos perceber isso. O reino de Jesus não é o reino desse mundo. Ele vai na contramão dos valores desse mundo. Jesus é o rei que valoriza aquilo que o sistema despreza. Jesus é o rei que não usa força, mas usa amor. Jesus é o rei que não demonstra glória, mas simplicidade. Jesus é o rei que não explora, mas que recebe, que cuida dos seus súditos. Jesus anda na contramão de todo o sistema político, de todo o sistema econômico, de todo o sistema humano e social que nós conhecemos. Ele diz: não é isso, gente, não é esse reino, meu reino não é esse reino, vocês precisam compreender tudo isso. No seu discurso, Jesus valoriza aspectos diferentes daqueles que os homens valorizam. A gente teve a oportunidade de ouvir muitas coisas sobre isso, mas não acho nem um pouco ruim nós resgatarmos um pouco sobre esse discurso de Jesus. Um dos mais conhecidos, as bem-aventuranças, lembra? Mateus capítulo 5. Jesus fala tantas coisas incríveis lá, e ele chega um momento em que ele começa a falar: bem-aventurados. Você sabe o que significa isso? Felizes. Felizes. Felizes são quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua limitação. Ele se reconhece como não autossuficiente, ele precisa de Deus. Diferente de uma sociedade que valoriza o ego, o poder, o eu sei, eu tenho, eu consigo, Jesus diz que os pobres de espírito, os que dizem que não sabem nada, os que se autodetectam como incapazes, é que são felizes. Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. No mundo em que você não pode expressar muito as suas emoções, não pode dizer que é fraco, todo mundo tem que ser forte, todo mundo tem que poder, todo mundo tem que conseguir. Jesus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade que a gente pouco vê, que a gente pouco ouve como sendo importante. Jesus diz: bem-aventurados, felizes os que são humildes, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes são aqueles que não concordam com a exploração do outro. Felizes são aqueles que se incomodam com o sistema exploratório das pessoas nesses dias. Felizes são aqueles que têm o coração que se dói quando vem uma criança na rua, sem proteção, sem condições. Felizes são aqueles que se incomodam quando vêm desprotegidos, explorados nesses dias. Jesus diz: felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
Jesus diz: bem-aventurados e felizes os puros de coração. Às vezes os puros de coração são tidos como bobinho. Ah, tão bobinho. Está dando outra chance, daqui a pouco vai pagar caro essa chance. Jesus diz: aqueles que são limpos de coração, aqueles que são misericordiosos é que são felizes. Os pacificadores, que promovem paz, que não estão satisfeitos com as intrigas, com a boataria, com diz-que-me diz-que, com o trânsito violento que a gente vive. São aqueles que fazem de tudo para abafar os ânimos exaltados. É a turma do deixa disso. Felizes são aqueles que fazem parte da turma do deixa disso. Agora não, para com isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. No reino de Jesus, gente, os valores não são aqueles que são valorizados nesses dias. Por isso que de uma forma muito linda, e eu gosto de citar eventualmente isso, o teólogo John Stott, em seu estudo sobre as bem-aventuranças, chama essas palavras de Jesus de contracultura cristã. Incrível, porque isso aqui é a essência do que nós devemos buscar como valores de felicidade nesses dias, que não são apregoadas nessa cultura que nós vivemos. Ninguém gosta disso aqui. Os discursos são muito bonitos. Agora nós estamos na época das Olimpíadas, todo mundo fala de ajuda, superação, unidade dos povos, e é muito bonito. Unidade dos povos, e ninguém quer receber os refugiados da Síria no seu país. Que unidade dos povos é esse? Que discurso furado é esse, gente? O bombardeio na Síria continua. As pessoas não sabem o que fazer com o Estado Islâmico, por exemplo. Então isso aqui é um discurso muito bonito, mas não é vivido na sua essência na sociedade que a gente vive. Então, o problema é esse, é que a expectativa daqueles homens não era condizente com o que Jesus estava apresentando como reino de Deus. E acontece isso. Quem não conhece o rei a quem serve, vai criar expectativas erradas a respeito do seu reinado. Quem não conhece o que Jesus quer com o seu reinado, quem não conhece os valores que estão no coração de Jesus, quem não compreende que tipo de reino Jesus quer trazer a nós, vai viver como os discípulos, esperando aquilo que Jesus não vai dar, porque não está nos seus planos dar aquilo que muitas vezes nós esperamos que Ele nos dê. E a pergunta talvez que caiba aqui é: o que é que eu espero de Jesus? O que é que eu espero do reinado de Jesus? O que é que eu busco envolvido nessa coisa chamada evangelho, cristianismo? O que é que traz você, meu querido irmão, aqui? Repetidamente, todo domingo a gente se vê aqui. Que legal isso, né? Ninguém foi buscar você em casa. Você se disponibilizou, marcou o teu horário, veio para cá. O que é que faz a gente querer andar junto e viver o Evangelho de Jesus Cristo? Que tipo de ideia nós temos a respeito disso? Acho que vale a pena a gente sair daqui refletindo e pensando se a nossa expectativa é uma expectativa corrompida pelos valores que mandam nesse mundo, ou se a gente está afim mesmo
de viver debaixo do reinado de Jesus. Porque no reinado de Jesus as coisas são diferentes. Os valores são outros. O que Jesus valoriza, o mundo joga fora. Essa que é a realidade do Evangelho apresentado para todos nós. Interessante que essa luta de poder, que é uma grande realidade na sociedade onde nós vivemos, era a expectativa daqueles discípulos e eventualmente acaba sendo a nossa também. Por não percebermos que Jesus não quer seguir esse caminho, a gente se apega a Ele. Por acharmos que Jesus nos quer dar uma condição nesse mundo cheia de poder, e o discurso para isso é muito fácil: você é cabeça e você não é cauda, você é o primeiro e você não é o último. Todos nós aqui já ouvimos isso, todos nós aqui já ouvimos esse discurso muitas e muitas vezes, mas o que Jesus me apresenta é um caminho diferenciado. Às vezes, por não percebermos isso, ficamos disputando poder nesse mundo, ficamos disputando espaço nesse mundo. A gente prefere ter razão do que ser feliz. Já dizem aí, é um ditado muito popular na internet, que aliás não sei quem inventou isso, mas é uma grande verdade: é melhor você não ter razão, mas ser feliz. Essa é uma grande verdade. Às vezes nós ficamos lutando pelo poder, lutando pela razão, lutando pelo nosso espaço, lutando dentro de casa, lutando no trabalho, lutando no trânsito, lutando em tantos lugares, lutando na igreja, porque a gente quer poder. Essa era a expectativa deles, e tantas vezes essa também é a nossa expectativa. Penso que é então importante repensarmos sempre os nossos valores, sempre. O que é que eu estou fazendo? Esse é o caminho do reino de Deus. Esse é o caminho porque o caminho que levaria Jesus à morte. Jesus não estava indo para Jerusalém morrer para instituir um reino humano cheio de poder, mas para instituir o seu reino divino, transcendente, diferente, mas que se apresenta no dia a dia das nossas relações. Vamos caminhar um pouquinho mais nessa parábola. No versículo 15 diz assim: contudo foi feito rei, aquele rei que não queria mandar, que não queria que mandassem, que não queriam que ele fosse rei. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saberem quanto tinham lucrado. E aí Jesus mostra que aquele senhor faz uma averiguação do que ele havia entregue às pessoas citadas na parábola. A gente não precisa gastar muito tempo nisso, porque é muito claro ali. Aquele senhor entrega a seus súditos minas, 10 moedas, valores, e diz para eles multiplicarem aquilo. E Jesus vai nos falando que chega um momento em que aquele rei, aquele senhor, quer saber como é que foi, o que é que vocês fizeram com o que eu deixei para vocês. Entre tantas coisas incríveis que Jesus nos deu, talvez a síntese de todas elas seja o seu reino. A gente pode sintetizar tudo que Jesus nos deu e nos deixou no reino. Nós recebemos o reino. Não esqueça, irmão, o reino de Deus já está entre nós. O céu já começou. A eternidade já começou. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Ela já está implantada, vigente e operacional agora. Aonde? No nosso meio. Aonde? No nosso coração. O reino de Deus está entre vós, disse Jesus, ali em Lucas 17, 21. Já está valendo, gente, já está entre a gente. E essa foi uma dádiva que sintetiza tudo que Jesus fez. O seu reino. Ele nos deixou o seu reino. Portanto, essa parábola não pode deixar de ser percebida, vista e observada como um chamado à nossa responsabilidade de termos recebido o reino e de que prestaremos contas a respeito disso. Se o reino está entre nós, eu faço parte do reino e vivo o reino, é importante me lembrar que chegará o dia em que eu devo prestar contas a respeito disso.
Como é que eu tenho lidado com essa situação toda e como é que o reino de Deus se encaixa na minha vida ou como eu me encaixo dentro do reino? Isso é muito importante, porque há um momento de cobrança em que nós precisamos nos ater e perceber. Às vezes as pessoas tratam o evangelho como o evangelho da futilidade. E o evangelho da futilidade não existe. O evangelho que alivia a minha consciência. O evangelho que é legal porque ele tem uma cultura. É verdade, a gente tem uma cultura evangélica, né, gente? A gente tem um jeito de viver na igreja, que é bacana, que é legal. A gente tem uma música, a gente tem um falatório, um jeito da gente falar, a gente convive com outras pessoas. Alguns encaram a igreja como uma ONG, a comunidade como uma ONG. Vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas. Outros se satisfazem dentro da comunidade, dentro da igreja, por a enxergarem como um clube. Aqui eu posso conhecer pessoas, aqui eu posso apresentar meus talentos. Eu canto, eu posso subir num palco e cantar para a gente. Isso é difícil, não tem tanto lugar para fazer isso, mas lá na igreja eu posso fazer isso. Outros encaram o reino, a igreja, como um lugar de projeção social, e aí vai. Essa confusão entre reino e igreja, eu sei que ela é muito difícil de nós percebermos, mas a igreja, como já dissemos algumas vezes aqui, sinaliza o reino. O importante é nós pensarmos assim: o que é que eu estou fazendo com esse cristianismo que eu me propus a viver? Como eu tenho vivido e desejado viver esse cristianismo? Evangelho que penso não trazer responsabilidades a mim, não existe, gente. Cristianismo da isenção, não é comigo. Senhor, recebi, guardei, porque eu tive medo e não fiz nada com o que eu recebi, não existe. O evangelho do descompromisso não existe. Na verdade, quando eu adentro ao reino de Deus, a não participação não é opção. Não é opção. Porque essa é a dinâmica do reino. Recusar em obedecer, claramente é desobedecer. Não é só uma postura de dizer, não é comigo, mas é com o outro. Então tá bom, com você tá tudo bem. Não. Há uma cobrança da parte do Senhor para conosco. O nosso compromisso, então, é multiplicar o reino de Jesus em nós e na sociedade. Jesus deixou isso para os seus discípulos, que entenderam tardiamente, como eu disse, mas fizeram. Multiplicaram tanto que ele chegou até nós. O reino de Deus está aqui entre nós, por conta dessa disposição daqueles homens no início da igreja. E nós? O reino de Deus precisa se manifestar em nós e na sociedade. Como é que o reino de Deus se manifesta em nós, já que ele nos foi dado? Na transformação dos nossos valores e na condição de nós igualarmos os nossos valores aos valores do reino. É o reino que está em mim e que me transforma. É o reino que me faz entender os valores de Jesus e traz os valores de Jesus até mim. E esses valores vão sobrepondo os valores naturais da minha carne, da minha humanidade, e eles vão ganhando espaço dentro de mim. E aquelas bem-aventuranças citadas por Jesus lá em Mateus 5, começam a ser verdade também na minha vida. É o reino de Deus brotando, fluindo dentro de mim. É a minha transformação diária. Por isso não dá para eu receber o evangelho de Jesus Cristo e ser a mesma pessoa e continuar sendo a mesma pessoa e persistir em ser a mesma pessoa, porque o reino de Deus está dentro de mim, e ele vai como um fermento crescendo e ganhando espaço na minha forma de analisar as coisas, na minha maneira de reagir com as pessoas, no jeito que eu me relaciono com tudo neste mundo. O reino de Deus me dá uma nova maneira de perceber todas as coisas. Se isso não está acontecendo, eu sou o servo que pegou o reino e não fez nada com ele, e eu serei cobrado por isso. O reino precisa ser aplicado
nas minhas relações sociais, na sociedade. E nós, se temos que lutar por alguma coisa, é pelo estabelecimento dos valores do reino neste mundo. O cristão não pode ser conivente com corrupção, seja ela praticada por quem for, partido A, partido B, partido coxinha, partido vermelho, partido amarelo, partido azul, partido qualquer um. A questão não é partidária nem política, a questão é justiça do reino sendo aplicada nesses dias. O cristão não pode ser conivente com a exploração de gente, e a gente é, porque toda vez que a gente vai na 25 de março e compra aqueles monte de badulac baratinho, baratinho, que a gente adora, é porque do outro lado do mundo alguém praticamente deu a vida para fazer aquilo e ganhar alguns centavos de dólar trabalhando o dia inteiro, por exemplo. É difícil, né? Mas é por aí. A gente não pode ser conivente com uma série de coisas que a nossa sociedade vive, em termos grandiosos, macros, mas em termos também do dia a dia, na convivência com os meus vizinhos do condomínio. No fato de eu passar na rua e ver alguém necessitado, o reino de Deus precisa gritar dentro de mim, gente. No trabalho, nas minhas atitudes profissionais, na maneira como eu lido com os meus filhos, na maneira como eu lido com a minha família, na minha relação conjugal, dentro de uma comunidade como a nossa, tudo isso precisa sair de dentro para fora. E o que a gente percebe nessa parábola é que quem multiplica o reino é recompensado, não é isso? Alguns receberam e multiplicaram, o Senhor ficou feliz e eles foram recompensados por isso. Não é talvez a recompensa que a gente pensa, porque a nossa mente deformada desses dias pensa na riqueza humana e pensa no poder. Não. A recompensa também não tem a ver com isso. A recompensa tem a ver com a alegria de viver o que Jesus quer que eu viva. Ninguém que abraça esse evangelho dos valores do reino, se frustra. Eu não conheço, gente. Eu estava pensando nisso hoje. Eu não conheço ninguém que tenha abraçado o evangelho genuíno do reino, que é o evangelho daquele discurso de Jesus ali em Mateus 5 e tantas outras coisas, que tenha chegado assim e dito assim: não vale a pena. Não vale a pena você ser pacificador. Estou arrependido de ter trilhado esse caminho. Não vale a pena ser humilde. Não vale a pena me desapegar dos valores dessa terra, da riqueza, do poder. Não vale a pena. Aliás, todos os que eu encontro, ainda mais agora nessa caminhada que a gente tem feito, que abraçam esse evangelho, se mostram plenos e satisfeitos. Abriram mão de tanta coisa, deixaram tanta coisa, deixaram tantas possibilidades por amor a esse reino, mas carregam um sorriso no rosto e um coração satisfeito. Porque essa é a recompensa de quem permite que o reino brote de dentro de si e se expanda para a sociedade onde vive. Ao contrário do que eu percebo nas pessoas que não entendem o que é esse reino e querem usar o evangelho e usarem Jesus para alcançar os valores deste mundo perdido. Esses se frustram. Jesus vai me prosperar, porque eu quero que Ele me prospere. Deus, não sei o que lá. Daqui a pouco está arrebentado, com a vida machucada, frustrado, decepcionado com o evangelho. Lá na minha estante de livros, eu acho que eu tenho uma meia dúzia de livros que falam sobre problemas de gente com a igreja. Feridos em nome de Deus, os sem igreja. Tem mais uma meia dúzia lá. E aí eu vou lendo esses livros. E a história é sempre assim, gente explorada pelo sistema religioso, que não quer saber dos valores do reino, mas quer arrancar dinheiro das pessoas e criar uma estrutura de poder hierárquica dentro da igreja. Esses se machucam, esses se ferem, esses se decepcionam, esses saem da igreja, esses deixam Deus.
Não é a história de muitos de nós aqui, gente? É ou não é? Agora, quem abraça os valores do reino, descobre as alegrias do reino. Descobre a alegria de perdoar. Descobre a alegria de amar, mesmo que o outro não mereça, porque a gente é muito movido a isso. Descobre a preciosidade da justiça, do choro, da humildade, da misericórdia, do reino. Quem não multiplica, vive um problema, perde o que tem. É o que a parábola me ensina, e a gente já está caminhando para o final. Perde até o que tem. Quem não multiplica, se esvazia. Quem recebe e despreza os valores do reino, se esvazia, joga fora o que é precioso, troca o que é bom pelo que é ruim, e se esvazia, porque não percebeu o que é o reino. Eu não tenho dúvida que muitos dos discípulos de Jesus não chegaram a essa conclusão que nós hoje facilmente podemos chegar pelas Escrituras e pela ação do Espírito entre nós. Inclusive, a própria palavra nos mostra, Jesus, por exemplo, conversando com aquele jovem citado na Bíblia como jovem rico, que veio falar com Jesus. Jesus disse para ele: vende o que você tem, dá para os pobres, vem até mim, vamos andar junto. Ele ficou triste por aquilo que Jesus havia dito, ou seja, muitas pessoas que conviveram com Jesus não perceberam essa coisa do valor do reino, presente ali, exposto por Jesus, autenticado e avalizado pela própria vida e pela própria maneira como Jesus se relacionava com todas as coisas. E as pessoas continuam se perdendo, porque não percebem quais os valores do reino, porque recebem o reino e não o vivem adequadamente. E a minha oração, irmão, meu desejo, minha luta pela nossa comunidade é que a gente sempre enxergue os valores do reino, que eles sempre tenham um lugar no nosso coração, que essa loucura de mundo perdido onde a gente vive não nos ganhe, não nos conquiste, não nos seduza, não faça a gente dobrar o evangelho, porque é o que as pessoas fazem, a gente às vezes faz também. Vamos dobrar o evangelho, para a gente achar um jeito do evangelho ser um instrumento para a gente não viver os valores do reino de Jesus. Mas eu pego o evangelho e transformo ele numa ferramenta de autossatisfação e de conquista dos valores que Jesus não quer que eu conquiste. Não é isso, gente. Não é entrar em Jerusalém como rei, é entrar em Jerusalém como o rei que se entrega, não o rei que toma lugar, não o rei que toma o poder de Roma, mas o rei que vai para a cruz, o rei que toma o caminho contrário de tudo que todo mundo esperava, para implantar o verdadeiro, autêntico, genuíno e poderoso reino de Deus entre nós. A gente tem exemplo, gente. Sabe, uma das coisas mais incríveis do evangelho é que não há nada que a gente olhe na palavra que Jesus não seja o exemplo para a gente. Nada que ele tenha dito, faça assim, e ele tenha vivido de outra maneira. Viva isso, e ele não tenha vivido. Ame os seus inimigos, e ele não tenha amado. Abra mão, entregue, e ele não tenha feito. É o que Paulo fala em Filipenses 2,5, que ele se esvaziou da sua glória, deixou o seu lugar para entrar na história da humanidade e nos ensinar. Os valores do reino de Deus são os valores mais importantes para nós, em nome de Jesus. E que Deus nos ajude a encontrar todos os dias esse caminho. Amém, gente? Quero te convidar a ficar de pé comigo para a gente orar. Let your kingdom come, let your kingdom